Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? No Evangelho de segundo escreveu João, capítulo de número 6, do versículo de número 37 ao versículo de número 39, nós lemos: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei nos últimos dias. Irmãos, 3 versículos, 3 grandes verdades para a nossa fé. Preste atenção no que nós acabamos de ler. No versículo de número 7, nós temos a primeira verdade. É Deus quem conduz à fé todos aqueles que ele escolheu redimir. A fé é um dom, uma dádiva, dada por Deus ao homem. Ele escolheu dar essa dádiva. Ele conduz a humanidade à crença. Ele se revela à humanidade através das Escrituras Sagradas e da pregação do Evangelho genuíno. A redenção destes que ele deu a fé é certa. Por quê? Porque Deus estabeleceu, foi Deus que fez, não foi o homem. Deus é perfeito, ele não falha. Ele não tenta, ele realiza. Ele não sonha, ele decreta. O Filho, então, promete aceitar de bom grado todo aquele que crer verdadeiramente. Por que Cristo faz isso? Porque a fé para a crença verdadeira foi dada por Deus. O homem responde a esta fé de forma a ter a responsabilidade sobre os seus atos. Então, Cristo Jesus o abraça e dá a vida eterna. Já no versículo de número 38, nós temos a segunda verdade. A vontade do Filho e a vontade do Pai, elas concordam plenamente. Não há competição ou desacordo entre o Pai e o Filho. A submissão de Jesus aqui ao Pai mostra esta harmonia. Nós lemos que não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebe? E é por igual modo que nós, crentes, buscamos a santidade. É por igual modo que, mesmo estando debaixo dessa graça superabundante, como Paulo escreve em Romanos 6, nós não temos carta de alforria para pecar. Por quê? Porque a nossa vontade, uma vez salvo, é agradar a Deus. A nossa vontade é a vontade do Pai. Os nossos desejos são os desejos do Pai. Nós devemos buscar realizar a vontade, os desejos, os desígnios do Pai, e não os nossos. Renunciando a nós mesmos, tomando a cruz e seguindo a Cristo. A terceira verdade. A vontade do Pai não é apenas o oferecimento de uma oferta, que neste caso foi realizada pelo próprio Cristo em benefício dos pecadores perdidos, ou seja, o sacrifício da Cristo na cruz por mim e por você, que somos pecadores e estávamos perdidos, mas agora estamos em Cristo, agora fomos achados pelo bom pastor. Ele, Cristo, finalmente ressuscitará todos os que o Pai lhe deu e não deixará perder-se nenhum destes. Deus graciosamente os faz perseverar como verdadeiros crentes, assegurando a sua salvação final. Filho, Cristo, Deus te chamou, te deu fé. Cristo é o instrumento dessa fé revelada e é Ele que salva e que garante a tua salvação. Entretanto, é preciso ter cuidado para que não se ache salvo estando você perdido como joio. Dentro da igreja existem 2 tipos de pessoa, trigo e joio. Nós damos isso na parábola que Cristo contou. Quem é o trigo? O trigo é o crente verdadeiro, aquele crente que abomina o pecado. E quando peca, quer rasgar o seu coração a Deus. Esse, de fato, é salvo, é crente genuíno, é crente verdadeiro. E o joio, quem é, pastor Rocha? O joio é aquele que ama o pecado e se torna inimigo de Deus. O joio é aquele que o inimigo semeou dentro da igreja, que cresce junto com o trigo, se parece trigo, se veste como trigo, fala como trigo, mas ama o pecado. Ama o pecado. O peca, tem um pseudo arrependimento, chora, lamenta, né?
e volta a fazer o pecado, volta a cometer o pecado, como se nada tivesse acontecido. Este é o joio. Este vai ser cortado e lançado no fogo. Então a pergunta que eu te faço hoje é, primeiro, quem te salvou? Foi Cristo ou você acha que você se salvou? Porque Cristo é perfeito. Se ele te salvou e acabou. Ele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele te dá um coração novo, ele te dá um espírito contrito, ele te chama para a graça e para o arrependimento constantemente. Agora, se você acha que você se salvou, sinto te dizer, o inferno lhe aguarda. Nenhum homem é capaz de se salvar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Martinho Lutero entendeu isso. Toda a igreja primitiva entendeu isso. Falta você entender isso. Deus te abençoe e até segunda-feira.